Oi, tudo bem? Sou o Wagner. Como que você está? Como está acompanhando? Como está a leitura? Como está o seu acompanhamento dessa leitura, dessa obra maravilhosa escrita por Jah, inspirada por Jah? Vamos lá. Terminamos o livro de Deuteronômio e hoje vamos dar início ao livro de Josué, ok? Mas antes, vamos fazer umas reflexões dos episódios anteriores e do livro de Deuteronômios, que vai pegar, assim, bem dizer, toda a história que nós lemos até aqui. Se você perdeu algum episódio, tem interesse de saber o que se desenvolveu, como rolou a história, tem a leitura completa feita para você no canal. Só ir lá, acessar lá, bonitinho, escutar. Vamos enviar em outras plataformas de áudio com o tempo. Tudo vai se esquematizando certinho para você. Vamos lá. Primeira reflexão: Moisés nomeia Josué como seu sucessor. O que nós podemos tirar disso é uma reflexão muito importante, que nós temos que ensinar as outras pessoas da melhor maneira possível, porque pode ser que essas pessoas vão assumir o nosso posto, o nosso cargo. Um exemplo: se é o seu trabalho, ensina outra pessoa para você subir, progredir, para você fazer outras coisas também e para essa pessoa também se desenvolver, sem ter apego, é meu, é meu. Não, não. É de cada um, para cada um ter uma aprendizagem, porque a partir disso vão surgir novas habilidades. Então, ensinar vai ser isso. Um exemplo, família. Um pai ensinar um filho. Porque o filho, uma hora, vai ter uma família. Pô, e o filho sempre vai lembrar que foi o pai que ensinou. Então, por aí vai a questão de sucessão, de aprendizagem e de ensino. Isso é muito importante que a Bíblia traz. Lembrando que essa é uma interpretação nossa aqui do programa, tudo bem? Tem infinitas interpretações que você pode fazer. E se você fizer e querer compartilhar, manda nos comentários, manda mensagem. Lembre-se, curta e compartilhe esse vídeo para mais gente ter acesso à leitura da Bíblia. Uma outra parte também, o Cântico de Moisés. O Cântico de Moisés, no final do livro de Deuteronômios, mostra como Moisés estava o tempo todo seguindo as instruções de Deus, ensinando o povo. Que é esse o objetivo, né? Progredir. Ensinar e progredir. E aí fala da majestade de Deus, né? Lembra que eu perguntei como você escuta a voz de Deus? Aí agora vem uma reflexão aqui nossa. Se você não acredita em Deus, tudo bem, zen, zero. Mas se você está aqui vendo esse vídeo, eu tenho um desafio para te propor. Se você não acredita em Deus, vai na frente do espelho. Vai na frente do espelho. Pega o espelho da sua casa, abre a câmera do seu celular, que é mais fácil você ter uma referência. Olha para você mesmo e pede da seguinte maneira: se Deus realmente existe, me mostra, me prova, para que eu também possa acreditar. Fio, depois que você falou isso, pede uma data. E tenha fé. Até agora nós usamos a palavra fé nem esperar, mas tem coisas que nós não temos a capacidade de buscar e fazer. Mas isso já é um ato de buscar. Então fica esse desafio para você, que aí eu tenho certeza vai rolar alguma coisa. E aí, novamente, compartilha aí se você sentir à vontade. Né? Moisés morre, mas deixa um legado. Isso vai acontecer com todo mundo. Todo mundo vai morrer algum dia, todo mundo vai odiar o pai, todo mundo, e é isso. Mas olha o rolê todo que aconteceu na história de Moisés. E não é só Moisés, o povo todo tem o seu papel muito importante. Não é porque está na Bíblia, todo mundo tem um papel muito importante. Então saiba que você é importante. E quando você perceber isso, tudo, mas tudo mesmo na sua vida vai mudar.
Então, primeiro passo, saiba que você é importante, muito importante. Você é tão importante que eu estou fazendo esse vídeo para você. Tudo bem? Porque aí vem uma outra palavra, um outro porém. Deus ajuda quem quer ser ajudado. Não dá para ajudar quem não quer ser ajudado. Não dá. Eu já passei por uma situação de querer ajudar um cadeirante, o cadeirante falar não. E eu falei, tá bom. Porque ele não me pediu. Mas eu fui lá, de intrometido e tal. Mas será que não é a mesma coisa com Deus? É uma intromissão? Lembrando que ele nos deu o livre-arbítrio. Deus ajuda quem quer ser ajudado. Mas você pode pensar assim, né? Ah, mas eu nem pedi para nascer, que não sei o quê. Lembra de episódios anteriores? Que você não pediu para nascer, mas você foi escolhido. Então, eu vou te falar uma coisa nesse vídeo que eu acho que é a coisa mais, uma das coisas, né, mais profundas e importantes que eu já aprendi, que é a seguinte coisa: a vida é feita de escolhas. E não escolher já é uma escolha. Então escolhe! E nós encerramos as nossas reflexões do livro de Deuteronômios com a seguinte frase: escolhe, pede e vai fazer o que precisa ser feito. Que as coisas vão se desenrolando, porque a gente não sabe de amanhã. Mas já sabe. Então, essas foram as reflexões. Vamos dar equipada aqui. Fico muito feliz de estar gravando agora o 6º livro da Bíblia junto com vocês. E vamos lá a nossa leitura. Respira. Vamos lá. Livro de Josué, capítulo 1. Deus fala a Josué e anima. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, que vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Nenhum se susterá diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Todo somente e força-te, e tem de muito bom ânimo, para terem o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas para onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nela está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Josué prepara o povo para passar o Jordão. Então deu ordem a Josué aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passarei este Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuais. E falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas, e ao meio da tribo de Manassés, dizendo: Lembra-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: O Senhor vosso Deus vos dá descanso, e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu desde a banda do Jordão. Porém, vós passareis armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-los eis.
até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós, e eles também possuam terra que o Senhor vosso Deus lhe dá. Então torneis a terra das vossas heranças e possuíres a que vos deu Moisés, o servo do Senhor, desta banda do Jordão para a nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: Tudo quanto nos ordenaste faremos, e onde quer que os enviares, iremos. Como em tudo ouvides a Moisés, assim te ouviremos. A ti tão somente que o Senhor teu Deus será contigo. Como foi com Moisés, todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir tuas palavras em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Tão somente e força-te e tem bom ânimo. Capítulo 2. Josué envia 2 espias a Jericó. E enviou Josué, filho de Nun, 2 homens desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiam ali. Então deu a notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra, pela que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e escondeu e disse-lhes: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após deles depressa, porque vós os alcançareis. Porém, ela o tinha feito subir ao telhado, e os tinha escondido entre as canas do linho, que puseram em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após deles pelo caminho do Jordão, até os vales, e fechou-se a porta, havendo saído o que iam após deles. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado, e disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou a água do Mar Vermelho diante de vós, quando saíste do Egito, e o que fizeres os 2 reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam na além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e ninguém mais animou algum, por causa das vossas presenças, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam: A nossa vida responderá pela vossa, até ao ponto de morrer, se não denunciardes esses nossos negócios. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Ela então o fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: Ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens: Desobrigados seremos desde teu juramento que nos fizeste jurar. Eis que, vindo nós à terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo a teu pai, e tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, e seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, e nela se puser a mão. Porém, se tu denunciares esse nosso negócio, seremos desobrigados
do teu juramento que nos fizesse jurar. E ela disse: Conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despiu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ficaram ali 3 dias, até que voltaram aos perseguidores, porque os perseguidores os buscaram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim, aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué filho de Nun, e contaram-lhe tudo quanto lhe acontecera. E disse a Josué: Certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Me desculpem. Vamos lá, capítulo 3: A passagem do Jordão. E levantou-se, pois, Josué de madrugada, a partir do cetim, e vieram até o Jordão, e ele e todos os filhos de Israel puseram ali antes que passassem. Tudo contribui, né, quando Deus quer alguma coisa para o ser humano. E sucedeu ao fim de 3 dias que os príncipes passavam pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas o levam, parte-vos também do vosso lugar e siga. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 covados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto este caminho nunca passaste antes. Disse Josué também ao povo: Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: Levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando diante do povo. E o Senhor disse a Josué: Este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca do concerto, dizendo: Quando vierdes até a borda das águas do Jordão, pararei no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel: Chegai-vos para cá, e ouve as palavras do Senhor, vosso Deus. Disse mais Josué: Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e de que todo lançará de diante de vós os cananeus, e os heteus, e os aveus, e os perizeus, e os gigarzeus, e os amorreus, e os jebuseus. Eis que a arca do concerto do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo 1 homem. Porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra repousa nas águas do Jordão. Se separarão as águas do Jordão, e as águas que de cima descerem pararão no montão. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levaram os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levaram a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que está na banda de Zaretã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado. Faltavam de tudo e separaram-se. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firme em seco no meio do Jordão. E todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Capítulo 4. As 12. Uma reflexão rapidinho. Tá vendo como os milagres vão acontecendo? Não importa a circunstância. As coisas vão progredindo e acontecendo de uma maneira assim, inexplicável na compreensão humana. As 12 pedras tiradas do meio do Jordão. Capítulo 4. Sucedeu, pois, que, acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai o povo 12 homens de cada tribo 1 homem, e mandai-os, dizendo: Tomai daqui do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés dos sacerdotes, 12 pedras levais convosco. A outra banda depositais no alojamento em que haveis de passar essa noite. Chamou, pois, Josué
os 12 homens que escolheram dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse: Josué, passai diante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e levante cada um uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós, e quando os vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam essas pedras? Então lhes direi que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor, passando ela pelo Jordão. Desculpa. Separa. Assim que estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel assim, como Josué tinha ordenado. E levantaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número dos tribos dos filhos de Israel. E levaram-na consigo ao alojamento e a depositaram ali. Levou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes, que levaram a arca do concerto. E ali estão até o dia de hoje. Pararam, pois, os sacerdotes que levaram a arca no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu quanto o Senhor Josué mandara dizer ao povo, conforme tudo quanto Moisés tinha ordenado a Josué. E apressou-se o povo e passou. E sucedeu que, assim que todo o povo acabou de passar, então passou a arca do Senhor, e os sacerdotes à vista do povo. E passaram os filhos de Ruben e os filhos de Gade no meio da tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha as campinas de Jericó. Passaram diante do Senhor para a batalha as campinas de Jericó. Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel, e temeram como havia temido a Moisés todos os dias da sua vida. Falou, pois, o Senhor a Josué, dizendo: dá ordem aos sacerdotes que levem a arca do testemunho, que subam do Jordão. E deu Josué a ordem aos sacerdotes, dizendo: subi ao Jordão. E aconteceu que, como os sacerdotes que levaram a arca do concerto do Senhor subiram no meio do Jordão, e as plantas dos pés dos sacerdotes se puseram em seco, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam como antes, sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, o povo do Jordão no dia 10 do mês primeiro, e alojaram-se em Gilgal, na banda do oriente de Jericó, e as 12 pedras que tinham tomado do Jordão levantou Josué em Gilgal, e falou aos filhos de Israel, dizendo: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam essas pedras? Fareis saber aos vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passeis, como o Senhor vosso Deus fez o mar vermelho, que fez secar perante nós, até que passamos, para que todos os povos da terra conheceram a mão do Senhor, que é forte, para que temais o Senhor vosso Deus todos os dias. Ou seja, Deus abriu o mar duas vezes. Duas vezes o Mar Vermelho e o Rio Jordão. Nossa! Vamos lá. Capítulo 5. A circuncisão dos filhos de Israel. E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam nesta banda do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado nas águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passaram, derreteu-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra e torna a circuncidar a segunda vez os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel no monte dos prepúcios. E foi esta a causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões,
Todos os homens de guerra eram já mortos no deserto, pelo caminho depois de saírem do Egito, porque todo o povo que sairia estava circuncidado, mas a nenhum povo que nascera no deserto, pelo caminho. Depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado, porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação dos homens de guerra, que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que eles não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara. E seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs os seus filhos, a estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar a toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: Hoje resolvi de sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Celebra-se a Páscoa. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó, e comeram do trigo da terra do ano antecedente aos outros dias depois da Páscoa, pois asmos e espigas tostadas no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém no mesmo ano comeram das novidades da terra de Canaã. Um anjo aparece a Josué. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou-se os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha à mão uma espada nua. E chegou-se a Josué e ele disse: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse: Não, mas vem agora com o príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra, e o adorou e disse: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor Josué: Descalço os sapatos de teus pés. Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalço os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Bom, chegamos ao final do capítulo de hoje. Lemos o livro de Josué, o início do capítulo 1 ao capítulo 5. Lembre-se de curtir e compartilhar o vídeo, deixar seus comentários e reflexões para o nosso aprendizado também. E vejo vocês numa próxima. Até mais!